Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para gravar mais um vídeo. Já pedi para aquela rotina tranquila que você já conhece. Vim aqui embaixo deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo e claro, se inscrever no canal aqui embaixo, botão vermelho, inscreva-se, você ajuda aí o canal a crescer. 135 mil inscritos, muito obrigado. Estou aqui para gravar um vídeo, eu tô gravando esse vídeo aqui no hotel em Fortaleza, porque a equipe do Esporte Interativo vai transmitir amanhã, no sábado, Fortaleza e Ceará, Ceará e Fortaleza, o clássico aqui na TNT. E aí, durante o trajeto para o aeroporto, eu olhando lá no celular, vi que o Manchester United acertou a contratação do zagueiro Harry Maguire, do Leicester, por 80 milhões de libras. Não está errado não é 80 milhões de reais, 80 milhões de libras. Se você multiplicar por 5 a libra aí dá 400 milhões de reais por um zagueiro. Um zagueiro que apareceu muito bem nos últimos 2 anos no Leicester, mas o valor chama muito a atenção. E eu me propus a gravar esse vídeo aqui para usar 5 motivos ou 5 razões, 5 situações que talvez expliquem esse valor, tá? Eu não estou aqui querendo justificar o valor, que você concorde. Pode ser que você veja o vídeo e você fale, pô, o Vitor está viajando, continua achando um absurdo. Só que são 5 razões claras que explicam o porquê de um zagueiro estar custando 80 milhões de libras, o zagueiro mais caro da história, ultrapassou o Van Dijk. O Van Dijk há 2 anos ou 1 ano e meio tinha sido comprado pelo Liverpool por 75 milhões de libras. Então vamos lá, o primeiro fator, o Harry Maguire é inglês, então isso já faz o preço dele subir. Por alguns fatores, o jogador inglês dentro da Premier League custa mais caro. Com a saída do Reino Unido da Comunidade Europeia, da União Europeia, com o chamado Brexit, um zagueiro inglês vai custar mais caro ainda. Porque tem lá uma regra chamada do home grow, ou seja, o jogador que foi criado dentro do futebol inglês, ou que foi criado dentro do universo do futebol inglês. Esses zagueiros, esses jogadores chamados home grow, e não precisa nem ser inglês, tá? Mas eles têm que ter feito a base no futebol inglês. Eles vão ser muito importantes a partir de agora, porque com a saída do Reino Unido, da Comunidade Europeia, da União Europeia, você só vai poder ter vaga para 17 estrangeiros, ou seja, 17 jogadores fora do Reino Unido, ou que não tenham crescido no Reino Unido num time da Premier League ou num time do futebol inglês. Então, um time é composto aí de 32, 33, 35 jogadores. Se só 17 não foram criados dentro do futebol inglês, não são home grow, você vai ter que ter até 18 jogadores criados no Reino Unido. Então, o jogador inglês vai custar mais caro. Primeiro ponto. O segundo ponto. O futebol inglês, ele está baseado num contrato de TV bilionário. O contrato de TV do futebol inglês, da Premier League especificamente, ele é um contrato de 5 bilhões, não é com M não, é com B, tá? 5 bilhões de libras a cada 3 anos. O período de 3 anos rende aos clubes 5 bilhões de libras, são 20 bilhões de reais, não, 5 não, são 25 bilhões de reais. Então, o mercado está muito inflacionado porque os clubes ingleses têm muito dinheiro. Um clube inglês que fica em 15º do campeonato inglês, ele ganha mais dinheiro de TV do que Valência, do que Sevilha, do que Fiorentina, do que Roma, e por aí você vai pensando, do que os times médios da França, do que os times da França, ganha mais do que a maioria, quase todos os times da Alemanha. Então, por quê? Por causa desse contrato. Então, os times na Inglaterra, o valor dos jogadores da Inglaterra está muito alto por conta desse contrato. Segundo ponto. Terceiro ponto. Pós-Neymar, pós a venda do Neymar para o PSG, o mercado de jogadores está muito inflacionado.
Quando o PSG paga 222 milhões de euros pelo Neymar, ele sobe o sarrafo de todas as outras transferências. É só você ver como é que ficou. 160 milhões no Mbappé, 140 milhões no Coutinho, 105 milhões no Dembélé e por aí vai. Então o sarrafo subiu e subiu também para qualquer outro jogador. Por quê? Porque a maior transferência quase que dobrou. Não, mais do que dobrou. A maior transferência era do Pogba, 110, passou para ser 222, que foi o Neymar. Então, isso inflacionou o mercado. Terceira razão. A quarta razão é um pouco ligada à segunda razão. O Leicester, ele ganha muito dinheiro da TV, o Leicester tem muito dinheiro por conta do dono do clube, então o Leicester ele não precisa vender jogador, como quase todos os clubes ingleses, que estão na primeira divisão há algum tempo, não precisam vender jogador. Então acabou aquela história da década de 90, que os grandes, um United, um Chelsea, ou da década de 2000, para colocar aí, o Chelsea, o City, o Arsenal, o Liverpool, chegavam em qualquer clube pequeno, porque como tinham muito mais dinheiro, o clube pequeno abria as pernas e vendia. Agora não. O Leicester não queria vender o Maguire. O Leicester, o United começou oferecendo 70, o Leicester falou que não, pulou para 72 não, 75, 78, e o Leicester não queria vender. O Leicester falou, só vendo por 90. E aí acabou fazendo um descontinho aí e vendeu por 80. Então é o quarto motivo. Os clubes pequenos não estão vendendo, não precisam vender, não estão contra a parede para vender. E o quinto motivo é que todo mundo do mercado, todo mundo sabia que o United precisava de zagueiro desesperadamente. E aí é uma lei de oferta e procura. Quando você sabe, quando todo mundo sabe que você precisa de alguma coisa, o preço vai lá para cima. Então se todo mundo souber que você precisa comprar um tênis, na hora que for te vender, vão jogar lá porque todo mundo sabe com o seu desespero, e todo mundo sabia do desespero do United para contratar um zagueiro para resolver a zaga. O United de Jones, de Smalling, de Lindelof, do Bailly, que não fica saudável, já está machucado, só volta em dezembro. Então, o quinto motivo. A soma dessas 5 razões explica por que o Maguire custou 80 milhões de libras. Eu acho que é um valor muito alto, mas hoje o valor é hoje a média do que se compra um jogador nessas 5 situações que eu falei. Então o United tem grana, o United precisava resolver a zaga e o United pagou 80 milhões pelo Maguire. Ponto. Tem uma outra questão. Jogador caro é jogador que não rende. Jogador caro é jogador que enche o saco e não joga a bola. Então se o Maguire chegar e resolver a zaga do United, esses 80 milhões não vão ficar caros como eles são. Não vão dar a sensação de serem caros como eles são. Por exemplo, o Van Dijk, quando o Liverpool pagou 75 no Van Dijk, todo mundo falou, cara, que absurdo, onde é que isso vai parar e tudo. O Van Dijk chegou, transformou uma defesa que era uma peneira na melhor defesa da Europa. Transformou seus companheiros de zaga, muito sujeitos a chuvas e trovoadas, em zagueiros bons. É só você ver o desempenho do Joe Gomes quando jogou nessa temporada, até se machucar, o desempenho do próprio Lovren e o desempenho do Matip. O Matip termina a temporada voando. O Matip termina a temporada jogando pra caramba. E um zagueiro sempre foi muito sujeito a chuvas e trovoadas. Então hoje a gente pode dizer que o Van Dijk foi barato. Se o Liverpool tivesse que pagar mais 25 milhões para manter o Van Dijk, eu tenho certeza que o Liverpool pagaria rindo. Então você tem esse ponto. E o Maguire, muita gente coloca aqui o Maguire como um perna de pau e tudo. Não acho que ele seja, como também ele está muito longe do Van Dijk, por exemplo. Né? Porque muita gente fala, vão medir pelo Van Dijk. Eu acho que o United está tranquilo, o United não está querendo medir ele com o Van Dijk, o United não espera do Maguire que seja um Van Dijk. O United espera que o Maguire seja um zagueiro, como vem sendo no Leicester. Ele está há 2 anos no Leicester, foi comprado por 12 milhões de dólares. 12 milhões de libras, do Hull City 2 anos atrás e agora vendido a 80. E nesse período o Maguire fez ótimos campeonatos ingleses. Inclusive, algumas estatísticas do Maguire são melhores do que as estatísticas do próprio Van Dijk. Por exemplo, duelo pelo alto, duelo aéreo, como a gente chama. O Maguire tem a melhor média da Premier League. É um zagueiro que
não tem a técnica do Van Dijk, mas não tem a técnica do Thiago Silva, só para comparar, mas é um zagueiro que tem técnica, é um zagueiro que ajuda na saída por baixo, ele não é super veloz, mas ele tem uma boa velocidade, é ótimo pelo jogo aéreo, é um zagueiro que impõe respeito. Então o United olhou e falou, eu preciso do Maguire para zerar a minha zaga aqui, para transformar a minha zaga. E aí fica assim, se a zaga do United virar uma zaga confiável, a contratação deu super certo e a contratação, os 80 milhões não vão custar caro. Se a zaga do United continuar essa zaga limitada que aí a contratação deu errado, porque 80 milhões vão custar caríssimos. É caríssimo. Esse é o ponto, essa é a situação. Muita gente falando assim, poderia ter ido buscar outros zagueiros. Por exemplo, o United queria buscar o Koulibaly do Napoli. Só que o Napoli também não queria vender, falou que só pagava por 120 milhões de euros. O United não pagou, porque para pagar esse valor era melhor contratar alguém que já estava adaptado, que já estava provado e comprovado na Premier League. E aí pagou o Maguire. Então é isso. Eu sei que é caro, acho que é caro também, mas o cenário hoje é esse aí mesmo. O cenário hoje você quer fazer negócio dentro da Premier League, você vai pagar caro. Quem vai vender, sabe que vai vender para a Premier League, já joga o preço lá no alto. Guardadas as devidas proporções, né? Cada um com o seu cada um, está acontecendo um pouco isso no futebol brasileiro. Todo mundo sabe que Palmeiras e Flamengo têm dinheiro. Quando vão negociar, o preço já está lá no alto. O sarrafo já começa mais no alto. Então, é o cenário do que está acontecendo. Queria te ouvir, o que você tem a dizer, vem aqui embaixo no comentário, diz o que você achou. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ser avisado quando tiver outros vídeos. E eu vou deixar duas opções de vídeos aqui, uma falando do melhor do mundo e a outra falando sobre o abacaxi que o Bale virou para o Real. Assiste mais um vídeo aí, toda vez que você assiste 2 vídeos seguidos, você ajuda o canal do VSR a crescer. Valeu, até a próxima, tchau!